Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia do 6º domingo do tempo comum. E temos muitas coisas a repassar para nossas vidas, para o nosso dia a dia, para nossa caminhada espiritual. Devemos de recordar, estamos num caminho ao longo do ano para crescermos na fé e alcançarmos aquilo que Deus quer de cada um de nós. E o que o Senhor hoje tem a nos ensinar, o que temos a aprender ou a recordar daquilo que esquecemos e que deveríamos de estar vivendo? A primeira leitura, hoje, vai justamente também de encontro ao Salmo e ao Evangelho. Inicia a leitura. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana. Numa outra tradução diz: maldito o homem que confia no homem, e entre parênteses, não em Deus, e se apoia num braço de carne. Se apoia nas suas forças. Se apoia nas forças humanas, seja sua, seja de outros. Enquanto o seu coração se afasta do Senhor, enquanto o seu coração se retira do Senhor, não está na presença de Deus. Está na presença do mundo, da sua vontade, das suas paixões, mas não na presença de Deus. E logo em seguida, vai ainda dar continuidade à leitura a mais algumas coisas. Devemos de ter presentes aqui para nós que o coração de Deus, algumas vezes, poderíamos dizer de forma humana, em certos momentos atravessa algumas crises profundas, porque nota a maldade nossa, do homem, da nossa humanidade, do nosso ser, que confia só em si mesmo e não sabe ver além de si mesmo. E isso está muito claro nos nossos tempos. E isso, às vezes, está muito claro na nossa vida. Confiamos em nós mesmos, em nossas forças, em nosso esforço, e não confiamos em Deus. Vejamos o quanto assim ferimos o coração de Deus, o quanto se sente entristecido por causa de nos fecharmos. E assim não vê e não sabe ver além de si mesmo algum recurso para viver o bem. Vive o bem que acha, mas não vive aquilo que realmente o Senhor Deus pede e inspira. E eu e você, como temos vivido? Somos pessoas centradas em nós mesmos e que tantas vezes esquecemos de Deus, confiamos nas nossas forças, nos nossos braços, naquilo que podemos ou não fazer e esquecemos da bondade divina, da sua ação em nossas vidas. Uma pessoa autossuficiente e presunçosa, fechada no seu mundo, é condenado a ser aquilo que vai continuar a leitura dizendo, um cardo no deserto. Homem, muitas vezes, que se acha Deus porque tem algo.
E assim nos questionemos. Nós nos achamos deuses? Sejamos sinceros. E continua então a leitura. Como cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo em região salobra e desabitada. O homem que é fechado em si mesmo, que não confia em Deus, que não abre o coração, que é presunçoso, que é autossuficiente, esse é como cardo, que quer dizer o quê? É como uma planta infrutuosa. O cardo, por viver em região desértica e não ter água, não ter como saciar a sua sede, não vê a floração. Não tem flor, não dá fruto. Somos nós assim? Tão autossuficientes, centrados e queremos ser os deuses de nossa vida. Porque confiamos tanto em nossas forças e nos esquecemos tantas vezes de Deus, ao ponto de que nossa vida é infrutuosa, é perdida, é vã, passa tão brevemente. Segue ainda a leitura. Bendito. Bendito quer dizer o quê? Em outra tradução, bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, de quem a esperança é o Senhor. Quem espera no Senhor? Quem põe nele toda a sua confiança? É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor, não teme a secura, não teme o seco, o deserto. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos, se conserva. Diz Santo Tomás, a árvore assim se conserva em Deus, porque está nas fontes de água viva. Mas nós somos árvores desta forma, que colocamos nossas raízes no Senhor, buscamos com sede, com fome de Deus, como também o Evangelho vai nos refletir isso. Temos vivido assim, meu irmão, minha irmã? Ou temos pensado só em nós mesmos? Temos sido autossuficientes, egoístas? Recordemos quantas vezes nos sentimos maiores que Deus e não desejamos. Desejamos as coisas, mas não Ele. E nem aspiramos às coisas do alto ou a Ele. Olhamos somente para nós. Não podemos viver assim. Porque a leitura nos recorda, se vivemos assim, não somos benditos, mas malditos, amaldiçoados. O homem que vive somente para ter poder, dinheiro, lucro, prazer, e que confunde alegria com prazer, porque bem-aventurado, como ouvimos ao final e também está no Salmo e no Evangelho, as bem-aventuranças hoje se apresentam, bem-aventurado é alegres, felizes. A alegria não pode ser confundida com prazer. Nós buscamos prazer ou alegria, ou a felicidade verdadeira que Deus nos dá. Na bem-aventurança, na vida unida a Ele, onde não somos autossuficientes, onde não nos sentimos Deus por aquilo que temos ou fazemos, mas sim colocamos nossas raízes nele, e bebendo de suas fontes, bebendo e saciando-nos do seu Espírito, damos os frutos no tempo necessário e não tememos nada, porque o Senhor é a nossa vida. Somos assim. E é justamente o que diz o refrão hoje do Salmo: é feliz quem a Deus se confia, bem-aventurado quem a Deus se confia. Mais uma vez, felicidade, bem-aventurança, que estará na versão hoje de Lucas. E nos diz: feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos. O que é perverso? Perverso é justamente aquele que é posto às avessas, aquele que não tem moral, aquele que não tem uma moral definida, como no nosso caso, a moral cristã. Então, recordemos, bem-aventurado é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, dos que não têm moral. Nós andamos conforme seus conselhos? Se andamos, não somos bem-aventurados. Somos amaldiçoados. Não temos a bênção em nós. Vivemos a moral cristã, que não entra no caminho dos malvados, nem junto, uma outra tradução vai dizer,
nem junto à cadeira pestilencial vai sentar-se de zombadores, mas cadeira da peste. Então os zombadores são comparados a uma cadeira de peste. Nós nos sentamos na cadeira dos zombadores, daqueles que se alegram com a maldade dos malvados? Mas encontra seu prazer na lei de Deus, ou seja, sua vontade, tem sua vontade na lei de Deus. Minha vontade é fazer a vossa lei, cumprir a vossa vontade, ó Senhor. Temos a nossa vontade na lei de Deus, ou no dinheiro, ou nas coisas materiais, ou nessa vida terrena tão passageira que em breve passará, e aqui não estaremos mais. E a medita dia e noite sem cessar. O que? A lei de Deus. Nós meditamos a lei de Deus. Nós colocamos sem cessar diante de nós a vivência deste amor do Senhor em nossas vidas. E assim recorda a segunda parte do Salmo justamente o que falamos da árvore que está diante da água, que dá frutos, nunca murcha, sempre tem as folhas verdejantes, e por fim encerra qual é a sorte dos malvados, mas bem outra é a sorte dos perversos, dos malvados, dos ímpios, em outra tradução. Ímpio é aquele que não pratica a piedade, não pratica a lei de Deus, não vive os ensinamentos do Senhor Deus. Qual sua sorte? Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos ímpios leva à morte eterna. Nós temos seguido a estrada da bem-aventurança ou da impiedade, ou a da maldade, ou a da autossuficiência, egoísmo? Devemos de nos questionar cada dia. Sigamos agora ao Evangelho. Naquele tempo, aquele tempo que passou do Evangelho que escutamos semana passada para esse, recordemos brevemente. Semana passada, Jesus pede que a barca de Pedro se afaste para assim ensinar a todos aqueles que ali estão. Pedro afasta a barca, depois diz: afasta-te de mim por causa do milagre, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Terminado este fato, há alguns debates com os discípulos de João Batista, os fariseus, doutores da lei, e por fim Jesus chama seus discípulos para subir com ele à montanha. E lá vai passar a noite em oração, e ali vai escolher os 12 apóstolos. E é aqui que iniciamos o Evangelho de hoje. Naquele tempo Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Jesus, que estava em intimidade com o Pai na oração e selecionou os 12 discípulos, 12 apóstolos, agora desce com todos os discípulos para um lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Então, vemos aqui que estão os judeus e os pagãos, ali com sede de escutar Jesus, querem ouvir sua palavra, querem aprender dele, querem pôr as suas raízes na água. E continua, e levantando os olhos para os seus discípulos, disse. Então vemos que primeiramente o discurso de Jesus é dirigido aos discípulos. Todos que estão ali também, por consequência, vão ouvir as bem-aventuranças que o Senhor vai propor. Mas, inicialmente, ele dirige aos seus discípulos, e nós somos discípulos do Senhor pelo batismo. Então está falando a cada um de nós. O que vem a dizer a Jesus? E recordemos, ele levanta os olhos, está sentado, como quem ensina, como mestre, e levanta os olhos, como se nós estivéssemos acima dele, para ensinar algo que devemos de viver na nossa vida cotidiana. Bem-aventurados, que quer dizer o quê? Felizes. Jesus vai ensinar 4 bem-aventuranças aqui. Existem muitas bem-aventuranças ao longo da Bíblia, já veremos. Bem-aventurados significa felizes, e aqui devemos de ter em conta que se indica o caminho para chegar à felicidade.
Em todos os momentos, como vimos na primeira leitura, como ouvimos no Salmo, como estamos ouvindo no Evangelho, se está ensinando o caminho para chegar à felicidade. É este o caminho, não há outro. E nós temos feito este caminho para a felicidade. São 45 bem-aventuranças que aparecem no Novo Testamento, fora as outras que aparecem. Nós pensamos somente nas 8 de Mateus ou nessas 4 de Lucas, mas são 45 vezes que aparecem ao longo das Escrituras bem-aventuranças, ou seja, o caminho para a felicidade. Entremos então para a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Recordemos, os discípulos acabaram de abandonar tudo e seguir a Jesus. Estão numa pobreza real, mas aqui há muito a indicar para cada um de nós em relação à pobreza. Eles escolheram essa pobreza, ficando sem nada. Mas o Senhor não nos deixou passar necessidade. Eles se privaram dos bens materiais que tinham. Colocaram tudo em comum. Recordemos, havia uma bolsa em comum entre Jesus e seus apóstolos, da qual tiravam o sustento desta comunidade. E aqui vemos isso, que nós também devemos de nos fazer pobres para o reino de Deus. Isso não quer dizer que ser pobre não é questão de ter ou não ter bem material. Ser pobre quer dizer o apreço que temos ou deixamos de ter às coisas materiais. O apreço que não devemos ter às coisas materiais, mas sim às coisas eternas. Os discípulos aprenderam agora, e Jesus está falando tudo em relação à vida humana e à vida eterna. Então os discípulos aprenderam a colocar o apreço nas coisas eternas. E nós? Temos colocado apreço em quais coisas? Na nossa saúde? No nosso bem-estar? Na questão financeira? Na alegria humana? Não sei. Cada um se questione. Ou está realmente os nossos olhos fixos no céu? Padre, de novo falando nisso, mas nós devemos de aprender, irmão e irmã, que a nossa vida deve de ser vivida aqui com os olhos fixos lá. Essa vida acaba, mais cedo ou mais tarde, nós partiremos daqui. É triste dizer? Sim, mas iremos partir. E o que vivemos a vida? Vivemos essa pobreza, onde abandonamos as seguranças que nós tínhamos, o apreço que tínhamos pelas coisas mundanas, pelas amizades, pela família, pela saúde, pelo dinheiro, para vivermos o apreço verdadeiro às coisas eternas, às coisas que Jesus me oferece, às virtudes, à santidade, ao Evangelho, aos sacramentos. E por isso deixei as baladas, as diversões, as alegrias vãs, as bobeiras do mundo, a perca de tempo com coisas inúteis, para buscar as coisas que verdadeiramente importam. Aqui está o fazer-se pobre diante de Deus. O não apegar-se às coisas materiais, o não ter apreço às coisas concretas, mas sim às coisas eternas. Há um problema que nós, dentro pouco, veremos, que é uma dificuldade nossa, humana. Seguimos. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Fome de quê? Fome dos prazeres, fome das coisas, que muitas vezes nós queremos porque temos uma vida humana, física, e olhamos os outros vivendo tantas coisas que aos nossos olhos humanos parecem prazerosas. E temos fome daquilo, mas que nós não devemos de viver, não é para nós. Devemos de ter presente que a fome aqui quer dizer o quê? A relação com as coisas do Espírito, a vida espiritual, a relação com o Espírito Santo. Quanto mais nos alimentamos, quanto mais aumenta a medida que me alimento, ainda não me sacio. Porque só serei saciado quando chegar ao encontro eterno com Deus.
Ali onde encontrarei Deus face a face, serei saciado da fome e sede que eu tenho. E temos fome das coisas do Espírito Santo, da vida eterna. Porque, ao contrário, Jesus vai condenar logo daqui a pouco quem está saciado. Por quê? Porque na eternidade terá fome. Nós temos esta busca incessante, desta fome incessante de Deus, das coisas de Deus, das coisas do alto, da palavra, dos sacramentos, da oração. Nós devemos de nos questionar. Seguimos com a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados, vós que agora chorais, porque havereis de rir? Nós que choramos por quê? Por causa das coisas que não temos? Por causa dos sofrimentos? Não. Este chorar aqui quer dizer o quê? Quer dizer para que se realize os desígnios de Deus. Quem chora por amor? Porque ama a Deus, eu choro por ver a minha família corrompida pelo pecado, a minha vida corrompida pelo pecado, a humanidade perdida, distante de Deus, vivendo coisas completamente contrárias à sua vontade, e isso até mesmo dentro da igreja. Nós temos chorado justamente por essa tristeza de não ver o reino de Deus acontecer como deveria de estar acontecendo, como deveria de estar sendo vivido. Ou não? Ou temos uma alegria e vivemos a alegria das coisas que passam, a alegria do mundo. Devemos de encontrar este choro dentro de nós. Continuemos. A última bem-aventurança de hoje. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Que lindo isso que o Senhor disse! Que duro, Padre. Eu sei, é duro, mas devemos de ver aqui. Quando nos odiarem, por quê? Porque nós servimos o Evangelho. Não devemos de esperar aplausos. Se servimos o Evangelho, se vivemos a santidade, o mundo nos perseguirá. Recordo uma vez mais uma frase que escutamos na Quaresma de Isaías: matemos o justo porque ele nos incomoda, ele nos acusa. Se vivemos a santidade e justiça de Deus, nós incomodamos o mundo. E viveremos assim, perseguidos o nosso nome, mas não o nosso nome, o nome de cristãos, porque estamos sendo verdadeiramente presença de Cristo no mundo. E nós temos nos alegrado quando sofremos perseguição pela vida de santidade, pela busca de Deus que temos por anunciar o Evangelho, por vivermos aquilo que Jesus nos pede. Ou nós sentimos tristeza por causa da perseguição, por causa de tudo aquilo que passamos. Devemos de ter isso presente diante de nós. Voltemos agora para os ais que Jesus diz no Evangelho. Mas quer dizer aqui o quê? A tristeza do amor refutado. Mas o amor nos traz alegria. A refutação do amor nos traz a maldição. Ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação neste mundo. O que quer dizer o Senhor? Devemos de compreender que ai aqui, traduzido de roi, do hebraico e também do grego, não quer dizer ai de condenação. Mas o ai aqui presente é muito mais forte. Esse ai encontrado 46 vezes ao longo da Bíblia é um grito de dor por um pai que vê seu filho se perder. É um lamento fúnebre de Deus para com o homem. É Jesus que faz um lamento fúnebre, como quem coloca a mão na cabeça. Ai, não acredito. É isso o lamento de Jesus.
Ai de vós, ricos! Não está apontando uma condenação, não é uma ameaça de castigo, mas sim essa tristeza. Estou vendo a vossa perdição. Estou vendo que vocês estão caminhando para a morte. Essa é a tristeza de Deus que aparece 46 vezes ao longo de toda a Bíblia, quando se diz um ai. Continuemos. Vós ricos, por quê? Por 2 motivos. Quando um rico causa a pobreza do outro. E recordemos, aqui não é só financeira, hein? Quando nós tiramos o outro a sua dignidade, humilhamos o outro, destituímos o outro daquilo que ele é, falando mal, destruindo sua vida por aquilo que causamos de mal a ele, pelas maldades. Ai de vós, ricos! Por quê? Porque tendes vossa consolação. Ricos aqui, em relação à pobreza, é quem também vive este apego às coisas materiais. Tudo está centrado aqui na terra, ao dinheiro, à saúde, aos prazeres, às amizades, às brincadeiras, às diversões, etc. Já tem a consolação aqui. O que mais você espera? Você encontrou saciedade aqui? Como quer saciedade na eternidade? Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome? E recordemos a fome das coisas do Espírito Santo. Aqui eu tenho fartura, estou saciado. Imagina, buscar a Deus. De novo na missa durante a semana. Domingo, tá ótimo. Ir, pra quê? Frequentar, não, terço. Bobeira, uma vez por semana que eu rezo o terço de Maria, já tá excelente, espetacular. Uma vez no mês que eu faço adoração, sendo que eu tenho tempo toda semana. Não, tá ótimo. Está vendo? Saciados. Passaremos fome na eternidade. Por que não buscamos as coisas do alto? Não buscamos as coisas do Espírito. Leio romances, bobeiras, besteiras, assisto. Infelizmente, muitos hoje estão assistindo doramas. Não é infelizmente porque é ruim só, mas porque o que traz de bom para a alma, para a salvação? Então, muita gente está saciada e na eternidade terá fome, porque não teve tempo para ler vida de santos, estudar alguma coisa bíblica, meditar a palavra de Deus, rezar. Então, o que eu vou querer na eternidade? Chorar a eternidade inteira no inferno. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Que rides de que forma? Que rides da tristeza do outro, da desgraça do outro, que viveis uma alegria passageira desse mundo, os prazeres dessa vida. É isso que vivemos? Se vivemos assim, a eternidade será luto e lágrimas, o inferno. Ai de vós quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Não devemos de querer agradar o mundo. Devemos de realizar o Evangelho de Cristo. Devemos de anunciar o Evangelho tal qual ele é, pregando conversão, santidade, mudança de vida. Isso pregamos, meu irmão, minha irmã, ou não? Se não pregamos, se queremos ser agradável, palatável a todos, diluindo o Evangelho em 1000 litros de água, sinto muito. Sou aplaudido. Vou ter reconhecimento humano, amor das pessoas por causa do Evangelho que eu prego, diferente daquilo que Jesus pregava. Mas o que diz o Senhor? Qual será a minha consequência? Assim trataram os falsos profetas. Deus condenou os falsos profetas à condenação, à destruição eterna. É isso que queremos para nós? Passemos agora mais alguns tópicos em relação ao Evangelho. Devemos de ter presente que não encontramos a felicidade nesta vida porque nós buscamos no lugar errado. Isso nos constringe a permanente infelicidade aqui. Buscamos aonde a felicidade? Mais uma vez, nos prazeres da carne,
do estômago, da vida, o dinheiro, as amizades, o carinho. Cada um olhe para si. E por isso, somos castigados a permanente infelicidade aqui nesta terra, se isso buscamos. O lugar onde a felicidade reside é Deus. Recordemos, Deus é o único dono da felicidade. Não existe outro. E Ele doa a felicidade a quem busca a felicidade nele. As bem-aventuranças é fazer o que Deus faz, e isso nos leva à verdadeira felicidade aqui e lá na eternidade. Devemos de entender mais uma coisa. O mundo não pertence a quem o compra, mas àquele que o faz melhor, aquele que transforma o mundo naquilo que Deus sonhou, restaura o mundo em Cristo, como era o mundo na criação e deveria de ser o mundo sem o pecado em Cristo. E nós temos feito e tornado o mundo melhor. Aonde o mundo busca a felicidade, isso foi apontado no Evangelho para nós. No dinheiro, nos prazeres, no bem-estar afetivo e na vanglória. No querer agradar os outros, no querer ser amado pelos outros. E nós buscamos aí a nossa felicidade? Não encontraremos. Só encontramos a felicidade em Deus e nas coisas da vida eterna. E aqui vai algo muito importante para nós, que disse que veríamos. Nossa tendência é dar importância na vida humana e esquecer da vida divina. Aqui está o problema. E Jesus no Evangelho nos diz que somos bem-aventurados quando, por termos os olhos postos na eternidade, nas coisas que não passam, assim somos felizes, assim somos bem-aventurados. Mas malditos são aqueles que põem os olhos nas coisas que passam e se esquecem daquelas que não passam. Nossos olhos estão fixos aonde? Mais uma vez. Estão fixos nas coisas que não passam ou nas coisas que passam? Se olhamos só aqui embaixo, como dizem os italianos, qua giù, se olhamos qua giù somente, sinto muito. Seremos infelizes, aqui e lá. Agora, se olhamos realmente para as coisas eternas e moldamos a nossa vida a partir daquilo que nos espera no céu, nós encontramos felicidade. Provamos um pouco da felicidade aqui e encontraremos em plenitude no céu. Mas temos os olhos fixos no céu? Poderíamos nos questionar, mas viver assim para quê? Praticar virtude, ser uma boa pessoa, praticar as bem-aventuranças para quê? A segunda leitura vai nos responder, realmente nos falando da vida eterna, e já veremos dentro pouco. Devemos de ter mais uma coisa presente em nossas mentes. Em relação a um bem futuro, imediato, os raciocínios se alinham para defender o status quo. Espera aí, a vida eterna, o céu. Não, eu preciso estar feliz agora. Eu preciso manter essa felicidade que eu estou vivendo, as minhas questões financeiras, a minha vida, a minha saúde, olha, as minhas amizades. Quero manter o status quo, porque é depois que vai vir a vida eterna. Mas devemos entender que é em função deste bem imediato, da vida eterna, que é eterno, este mesmo bem, que devo viver a minha vida. E assim temos vivido? Muitas vezes não, sejamos sinceros. Talvez nem um pouco. Depende de você se questionar. Depende de você olhar. Como está o teu caminho de vida espiritual? E aqui alguns exemplos de algumas pessoas, uns testemunhos. Antes do testemunho devemos de ver. Não é a pobreza, a fome e o choro por si mesmo que nos rendem felizes. Mas se isso faz compreender que nada basta ao homem e nos empurra a buscar e apoiar-nos em Deus. Estas coisas nos fazem felizes quando nós vemos, não está aqui a minha felicidade. Eu tenho que buscá-lo. Eu tenho que amá-lo. Eu tenho que me apoiar nele, naquilo que ele me ensina e viver tudo aquilo que ele me ensina. Então, aí sim, a pobreza, a fome,
o choro, tudo terá sentido e nos fará felizes. Por fim, um jornalista italiano escreveu uma vez: com todo o progresso que alcançamos, não estamos em paz nem conosco mesmo, nem com o mundo inteiro. Antes, o homem nunca esteve tão pobre espiritualmente como quando se tornou rico materialmente. E basta olharmos isso hoje. Se dá tantas coisas aos jovens, aos filhos, querendo que eles sejam felizes e não passem nada de felicidade, de dificuldade na vida. E vemos onde os nossos jovens estão? Se perdendo nas drogas, nas bebidas e em toda uma questão mundana, porque não receberam Deus. Foram privados do único e verdadeiro bem, em troca de um bem material, passageiro, que não é um bem de verdade. Também escreveu Simone Weil: o cristianismo não é um remédio sobrenatural contra o sofrimento, mas um emprego sobrenatural do sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento me transforma, me ajuda a viver cada vez mais o projeto de Deus na minha vida. E assim temos vivido realmente? E por fim, vemos ao longo do Evangelho e ao longo de todos os textos sagrados que Jesus é contra a tristeza. E Bernadette Soubirous, da aparição de Lourdes, disse a seguinte frase no seu leito, já quando estava muito enferma, quase próxima à sua morte: sou mais feliz no meu leito de dor do que uma rainha no seu trono. Nós também compreendemos esta verdade em nossas vidas? Se não compreendemos, ainda devemos de continuar o nosso caminho espiritual, para que possamos viver aquilo que Deus quer de nós. E por fim encerramos com a segunda leitura. São Paulo aos Coríntios diz: irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Ressurreição. São Paulo está sendo claro. Não é reencarnação, é ressurreição. Um católico não tem nada a ver com a doutrina da reencarnação. Isso daí é a doutrina de outra religião, mas não da católica. São Paulo está sendo duro no texto de hoje. Tudo o que vivemos das bem-aventuranças, colocada na primeira leitura, no Salmo e no Evangelho, é para nos levar a esta ressurreição, a esta vida eterna. E segue São Paulo: pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então também os que morreram em Cristo pereceram. Aqui, o que está dizendo São Paulo? Que a nossa fé então não tem valor algum. Voltemos para casa, vamos perder tempo assistindo futebol, assistindo série, nos divertindo com as coisas que o mundo oferece, porque não tem sentido a nossa fé se Jesus não ressuscitou. E se nós não esperamos ressuscitar com Ele um dia, receber esta eterna felicidade, essa felicidade que jamais terá fim. Nós temos esta esperança em nós? Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Qual vida? Que Jesus não ressuscitou. Então estamos perdendo o tempo. A nossa vida é inútil. Pobres dos cristãos. Porque estão procurando viver uma vida que não serve para nada, se Jesus não ressuscitou, se essa não é a nossa fé. Por isso não temos como nos desfazer da salvação e da ressurreição. Porque senão somos piores do que qualquer pagão. Mas na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram, nos diz São Paulo. Cristo verdadeiramente ressuscitou. Não é brincadeira, não é uma ilusão, é um fato. E é fato que é primícia, também nós ressuscitaremos com Ele, para participar desta alegria que jamais terá fim, se nós vivermos aquilo que o Senhor nos propõe, a santidade, as bem-aventuranças, uma vida evangélica, uma vida de sacramentos, para assim merecermos um dia os céus.
Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a, como ela, sermos bem-aventurados, a recebermos os ensinamentos do Senhor nas Sagradas Escrituras, através da vida dos santos e da Igreja, e assim colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos pede, para que, vivendo cada vez mais desta fome do Espírito Santo, esta vida espiritual que Ele nos dá, possamos nos saciar da sua alegria e um dia nos saciarmos plenamente da felicidade que somente Deus nos dará, face a face, na sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo aquilo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente domingo a todos. Deus vos abençoe.